Olá, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, povo querido, como que você está? Hoje a gente vamos aprender na palavra do Senhor. Estamos aqui dando início ao primeiro vídeo aula. Não perca, serão 3 vídeos onde eu vou estar fazendo aqui, pelo YouTube. Vou estar passando tudo sobre autoridade. Hoje eu vou estar falando sobre a autoridade absoluta, que é a autoridade de Deus. Nos outros vídeos eu vou estar falando sobre a autoridade espiritual, que é a autoridade no reino espiritual, E no terceiro vídeo eu vou falar sobre a autoridade no lar, que é a autoridade na sua casa, Então é sobre isso que eu vou estar falando. Então não perca esses vídeos, tá bom? Curte, compartilha, se inscreva no canal para que você possa receber os outros vídeos também. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Hoje eu vou estar falando sobre a autoridade absoluta, a autoridade de Deus. Você está debaixo dessa autoridade. Não importa se você é pastor, não importa se você é missionário, se você é um obreiro, seja o que você for, se você é um governante, não importa, você está debaixo da autoridade absoluta, a autoridade de Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Bom, meu querido, como eu acabei de falar para você, você está debaixo da autoridade de Deus. Não importa se você é um governante, se você é um rei, se você é um príncipe, se você é um pastor, se você tem um grande rebanho, se você tem uma igreja tal, uma igreja grandona, Filadélfia, não importa. Você está debaixo da autoridade de Deus. Não importa o quão forte você seja, o quão inteligente você seja, se você tem a inteligência de Salomão, não importa. Você está debaixo da autoridade de Deus. Nós que somos homens, estamos debaixo da autoridade de Deus. Assim foi e assim sempre será desde o início, E não tem fim. A gente vamos estar debaixo da autoridade de Deus, que é a autoridade absoluta. E para você entender um pouco melhor sobre isso que a gente está falando, quando eu falo autoridade de Deus, eu estou falando do poder total. Deus é aquele que tem um poder total sobre a terra. Deus tem um poder de mudar a história, Deus tem um poder de transformar a sua vida, de transformar o seu casamento. Ele tem um poder total. Ele manda no céu e ele manda também na terra. Aí vai ter gente que vai falar, mas Igor, o mundo não é do maligno? O mundo é do maligno, mas a terra, ela é de Deus. Amém? Aprenda isso e anota isso. O mundo é do maligno, mas a terra, ela é de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que Deus, ele tem autoridade absoluta e ele tem um poder total. Todo o poder está na mão dele. E ele também é independente e único. Nós, que somos filhos, dependemos da nossa mãe. Os filhos dependem da mãe. Mas Deus, ele não depende de ninguém. Ele é independente. Ele não depende de ninguém, ele depende de si mesmo. E ele é único. E não há outro Deus, Não adianta você construir uma imagem feita à mão de homens. Não adianta você ter outra religião. Porque Deus, ele é um só. Ele é único e ele é o verdadeiro, Assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro Deus, ele é único. Ele é único e ele é independente. Tem gente que fala assim, eu vou sair da igreja, então a igreja vai parar. Então, Não, a igreja vai continuar. Por quê? Porque Deus, ele é único. Ele não depende de você. Se você não querer ser um profeta, Deus vai levantar outra pessoa que vai querer ser um profeta. Então Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Ele é independente. Amém? Esse é o caráter de Deus. Independente. Ele não depende de ninguém.
Amém? E Ele tem um controle total sobre a terra. Deus, Ele tem um controle total sobre a terra. A prova viva é esse coronavírus, né? Mexeu com toda a terra, todos os países, né? E Deus, Ele está no controle de tudo. Então Deus é o único que tem o controle total sobre a terra. É isso que eu quero que você aprenda. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Ele tem o controle total. A sua vida está no controle, está no centro da vontade de Deus, porque Ele é a autoridade absoluta. Fica tranquilo que Deus é a autoridade absoluta. E é muito gostoso a gente servir um Deus tão poderoso, né, quanto esse que a gente serve, o único, aquele que é independente, não depende de ninguém. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Poder de mandar e de decidir e de fazer obedecer. Deus, Ele tem o poder de mandar, de decidir e de fazer você obedecer. O nosso Deus tem esse poder de mandar. Então, tem gente que fala assim, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou missionário, agora fui ungida missionária, eu faço o que eu quero. Não, você faz o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus decide. O mal do homem é achar que pela força da sua mão ele pode fazer qualquer coisa. Vai fazer como Nimrod, vai construir uma torre, vai querer ser maior do que Deus? Não tem ninguém que é maior do que Deus. É sobre isso que a gente está falando, sobre a autoridade absoluta. Se Nimrod ele obedecesse a Deus, né? Seria tudo diferente. Se os pastores fossem mais espiritual e consultassem mais a Deus nos seus planos, nos seus projetos, né? Nos seus afazeres dentro da igreja, é obrigação do pastor ser espiritual e consultar a Deus, porque Deus é espírito e Ele está à procura daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você está entendendo? A única maneira de eu conectar com Deus é eu estando em espírito. Não há outra maneira. Então nós que somos homens temos que ser guiados por Deus, né? Temos que estar debaixo da autoridade de Deus. O pastor tem que estar debaixo da autoridade absoluta de Deus. No seu decidir, no seu mandar, tem que ser através de Deus. Eu estou mandando você fazer isso porque Deus mandou. Eu estou tomando essa decisão porque Deus mandou tomar. Você está entendendo? Então Deus tem o poder de mandar, de decidir e de fazer obedecer. A prova viva é esse coronavírus. Deus mandou, né? Deus decidiu e o povo agora tem que obedecer a Deus, né? E ainda o povo não aprendeu não. Então vamos fazer a leitura bíblica para não ficar só nas minhas palavras. Colossenses, capítulo de número 1, no seu versículo 16. Vai falar assim a palavra do Senhor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você viu aqui que está falando a palavra do Senhor? Que todas as coisas Deus criou no céu e Deus também criou na terra. Deus criou, né? Fez o mar lá em Gênesis. Então, quem é a primeira autoridade que surgiu foi Deus. Deus é a primeira autoridade. E acima dele, Igor, quem está? Ninguém. E aqui está falando, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Seja potestade, seja coisas boas ou seja coisas ruins.
Tudo quem fez, quem criou foi Deus, para a glória e para a honra do nome dele. Aqui está falando, seja tronos, sejam dominações, tudo está debaixo da autoridade absoluta, que é a autoridade de Deus. Você está entendendo aqui essa palavra que está querendo dizer? Então, ou seja, Deus, ele é a primeira autoridade que surgiu. E acima dele, ninguém pode. O único que tentou subir acima de Deus, que foi o anjo mais poderoso, né? Que é Satanás, que era o Lúcifer, ele foi condenado, ele foi destruído pelo arcanjo Miguel, né? Pela mão de Deus. Então Deus, se a gente não estiver debaixo da autoridade de Deus, Deus vai estar incumbido de nos julgar e de nos trazer a condenação junto com Satanás. Então, uma vez que você nega estar debaixo da autoridade absoluta, uma vez você está correndo muito perigo. Toma cuidado, pastor. Toma cuidado, missionário, porque temos que estar debaixo da autoridade de Deus. Toma cuidado, você que não sobe mais monte, você que não ora mais, você que age pelo seu próprio entendimento. Toma cuidado, porque aqui o maior exemplo está a Bíblia Sagrada. Salomão ele diz, não confia em teu próprio entendimento, não confia em teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Por quê? Porque Ele está acima de todos. Ele é toda a autoridade. E Ele tem o domínio. Daniel capítulo 4, no seu versículo de número 17. Esta é a sentença por decreto dos vigiadores. Esta é a ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. O Altíssimo tem domínio sobre os homens. Tá vendo? O nosso Deus, ele tem o domínio sobre os homens. O nosso Deus, ele tem o domínio sobre todo homem que está na face da terra. A mulher está debaixo da autoridade do homem. O homem está debaixo da autoridade de Deus. É por isso que eu falo, é dever do homem consultar a Deus, né? Se Adão ele consultasse a Deus, ele iria errar menos, né? Adão ele erra porque ele deixa de consultar a Deus, ele deixa de ter uma conexão com Deus. Então o Senhor, o Altíssimo, ele tem domínio sobre os reinos dos homens. Não é porque você construiu uma empresa, não é porque você tem uma grande igreja que Deus ele não está acima de você, que Deus ele não pode mudar todo o quadro. Você está entendendo? Então o Altíssimo ele tem domínio sobre os governos dos homens. Então aquele que está por cima muitas das vezes pode estar por baixo. Você está vendo esse desenho aqui que eu fiz? Aqui está a terra. Deus ele tem um controle no céu e na terra. Jesus, quando ele vai orar, ele vai falar assim: Pai, seja feita a sua vontade, assim como é feita no céu, seja feita na terra. Então é isso que você tem que orar, que a vontade do Altíssimo, né? Que a vontade daquele que tem autoridade absoluta venha a ser feita na terra, né? Porque Deus ele tem um controle de tudo que está sobre a terra. Amém? Esse foi o vídeo sobre a autoridade absoluta, a autoridade de Deus. Então, vamos mais ter reverência a Deus, vamos andar mais com Deus, né? Vamos andar com Deus, assim como Noé andou,
para que tudo que a gente venha fazer, tudo que a gente venha construir, venha trazer resultado, venha trazer conquista, né? Noé, ele construiu aquela arca porque ele andou com Deus, ele andou na obediência, ele respeitou a autoridade absoluta. Amém? Os profetas, homens de Deus, homens espirituais, Ezequiel, Moisés, né? Jesus, todos eles respeitaram a autoridade absoluta. Então, por mais que você tenha uma unção, por mais que você tenha uma capacitação, você tem que estar debaixo da autoridade absoluta. Amém? Deus abençoe, fica na paz e compartilhe esse vídeo com o máximo de número de pessoas, para que outras pessoas também possam aprender.